Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos fazer a correção das atividades sobre medidas de comprimento na página 70 e 71, onde nós temos aí a imagem, né, mostrando a introdução sobre medidas de comprimento e fazendo aí a correção das atividades na página 72 até a página 75. Bom, na página 72 aqui, as medidas que nos cercam. Colocando um pé na frente do outro, sem deixar espaço entre eles, meça a largura da sala de aula onde você estuda. Pois bem, como nós estamos em pandemia, eu pedi para que vocês medissem a sala aí da casa de vocês. Então, a letra A aqui é uma resposta pessoal, tá? A letra B, depois compare a medida que você obteve com a medida obtida por um colega. Vocês obtiveram a mesma medida? Então, também é pessoal, tá? Na questão número 2, né? Pedi para vocês observar aí, essa aqui é uma foto de uma régua de 15 centímetros. E ela está aí apresentando aí os centímetros e os milímetros. Nós temos aqui de 0 a 1 centímetros, tá? Então, nós temos de 0 a 1 centímetro, de 0 a 2, 2 centímetros, de 0 a 3, 3 centímetros e de 0 a 15, 15 centímetros. E entre esse intervalo de centímetro, nós temos aqui os milímetros, esses tracinhos menorzinhos aqui. Cada tracinho, o espaçozinho entre um e outro aqui é 1 milímetro, tá bom? Você acha conveniente usar uma régua como essa para medir a altura de um prédio de 12 andares? Bom, não, né? Eu acho que ela é muito pequena. A gente poderia utilizar outros meios para medir. Uma fita métrica, nós temos aí fita de 30 até 50 metros, tá? A letra B, o comprimento de um lápis. Sim, ela pode ser utilizada para medir, né, o comprimento de um lápis. Nós temos lápis que é maior do que essa medida que nós temos aqui, mas ela pode ser utilizada, assim, para medir o comprimento de um lápis. A largura da capa deste livro de matemática. Bom, para medir a largura, sim, né? Ela pode ser utilizada também. A extensão da rua onde você mora. É difícil, né? Porque você vai até conseguir medir, mas, porém, nós temos outras ferramentas para poder medir aí a largura, né? A extensão da rua onde nós moramos aí. Então, não seria mais conveniente, não. Nós temos outras ferramentas para medir a extensão da rua da nossa casa. O comprimento de seu pé. Pode ser, né? Então, sim. E o comprimento de seu dedo indicador? Também, sim. Podemos utilizar essa régua aí para medir o comprimento do nosso dedo indicador, né? No caderno, faça uma lista com exemplo de objetos que você acha adequado expressar as medidas em metro. Bom, aí nós temos várias medidas que podem ser em metros. Nós podemos medir fios, cordas, né? Podemos utilizar fios, cordas. Em centímetros, nós podemos utilizar aí, para fazer medida em centímetros aí, o próprio caderno, a caneta, né? Às vezes aí uma mesa, né? O milímetro aí nós podemos medir aí o tamanho da borracha, né? Podemos medir aí alguns insetos, fazer a medida de alguns insetos, né? Quilômetro nós podemos medir a extensão de uma rodovia, a extensão de um quarteirão. Então, essas respostas são pessoais, tá bem claro aí, tá, pessoal? Compare a sua lista com a de outros colegas. Bom, essa também dá para fazer em sala de aula, para a gente fazer uma comparação, né? Mas vamos para a página 73. Na página 73, aqui nós temos aqui, medindo comprimentos.
medida de comprimentos aqui, eu expliquei para vocês alguns objetos para medir, né? Que nós utilizamos para fazer a medição. E aqui embaixo, como você faria, por exemplo, para medir o comprimento de um de seus fios de cabelo. Vocês encontraram a resposta para isso? Então, é uma resposta pessoal também, né? Converse com um colega e responda aí, né? Então, espero que vocês tenham respondido. Alguns me passaram essas respostas aí. E para medir um fio de cabelo aí, nós podemos aí, tem gente que tem o cabelo maior, tem gente que tem o cabelo menor, pode ser utilizado aí o centímetro, ou às vezes até tem gente que tem o cabelo aí que dá quase 1 metro, né? Então aí é uma resposta pessoal aí também, tá? Aqui na página 74, né, falamos um pouco sobre a história das medidas, né? Quando ainda não existia, ou quando a gente não tem um instrumento para fazer as medidas, utilizamos o próprio corpo para medir, né? O pé, o passo, o palmo, a polegada e o cúbito, né? Assim se fazia para medir quando não tínhamos uma unidade de medida padronizada. E tem uma questãozinha aqui embaixo aqui também, que ela é pessoal, né? Em sua opinião, por que o ser humano achou necessário escolher uma unidade padrão de medida de comprimento? Essa é uma resposta pessoal também, mas como nós já falamos aí, né? Foi necessário escolher uma unidade padrão de medidas de comprimento porque para que se padronizasse uma medida aqui, seria a mesma medida em qualquer outro lugar. E lógico, né? Talvez as medidas não seriam aceitáveis, porque alguém teria o pé maior, alguém teria o palmo maior, então não seria aceitável uma medida. Então teríamos que padronizar essas medidas para que todos tivessem a mesma compreensão das medidas. Na página 75, nós temos aqui, usando como unidade de medida o comprimento de uma caneta esferográfica. Então, nós vamos usar como unidade de medida o comprimento de uma caneta esferográfica. Registre a medida largura da capa deste livro de matemática. Bom, então nós temos aqui, eu tenho uma caneta esferográfica aqui, tá? Ela está com a tampa e aí pede para vocês fazer a medida. Vamos supor que nós não tínhamos nenhuma régua, nós não tínhamos nem um metro, nem uma trena, né? Nem uma fita métrica para medir a capa deste livro. Então veja bem, no comprimento do livro, nós podemos aí ter então, coloca a caneta aqui na pontinha, nós vamos obter aqui, ó, nós vamos obter uma caneta esferográfica, aí eu marco aqui e depois trago ela para cá. Veja, nós temos aqui, né, ó, quase 2 canetas. Então, nós temos menos de 2 canetas, tá certo? Então, a resposta que você vai colocar aqui, vocês vão colocar aqui, a medida que nós podemos colocar aqui, menos de 2 canetas, né? Quase 2. Vocês viram aí que essas medidas ficou um pouco estranha, né? Menos de 2 canetas, mais de uma caneta, né? Ou quase 2 canetas. Então,
Como seria essa medida? Vocês viram como seria complicado aceitar essas medidas? Então, se pedisse para vocês fazer essas medidas, como será que veria essas respostas, né? Ficava assim uma resposta um pouco sem esclarecimento, né? Porque ficava no meio termo. Então, por isso, surgiu a necessidade de se padronizar a medida de comprimento, tá bom? Na número 2, use seu palmo para obter a largura do tampo de sua carteira e registre. Essa aqui era para medir a nossa mesinha lá da escola, mas vocês podem medir aí, pode medir a mesa da sala aí, da cozinha, tá bom? Vamos aceitar aí, tá bom? E aqui na número 3, André, Paulo e Ricardo medir o comprimento do tampo de uma mesa, usando o próprio palmo. Então, aqui eles tiveram a medida aqui do tampo de uma mesa, ó, tá? Eles usaram o palmo para medir. Então, vocês vão dar as medidas aqui em palmos, tá? Assim como os meninos fizeram aqui, ó. Observe para vocês verem. Qual deles tem um palmo maior, né? Então, se a gente for observar, quem tem um palmo maior é o Ricardo, né? O Ricardo aqui tem o palmo maior. No número 4, Dona Maria aproveitou que a família toda estava reunida, resolveu medir a altura em palmo de cada neto. Ela vai dar um presente para cada um e precisa saber a altura deles. Veja ao lado as anotações que ela fez. Agora responda, quantos netos de Dona Maria têm 5 palmos de altura? Então, nós temos 5 palmos de altura, nós temos aqui 1, 2, 3 netos com 5 palmos de altura. Então, 3 netos com 5 palmos de altura. Ok? Essa é a resposta. Na questão número 5. Mais de 5 palmos de altura. Quem tem mais de 5 palmos de altura? Quantos netos? Nós temos aqui, nós temos um neto com 7 palmos de altura, 8 palmos de altura, outro com 7, outro com 7. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, né? 5 netos com mais de 5 palmos de altura. 4 netos, aliás. Menos de 5 palmos de altura, nós temos 3. Nós temos 3 netos aqui com menos de 5. Ó, nós temos um com 4, outro com 4 e outro com 4 aqui. Então, nós temos 3 com 4 palmos de altura. E assim é a resposta dessa atividade da página 75, ok? Então, fica aqui a nossa correção dessas atividades e depois daremos sequência às outras atividades aí de medidas de comprimento. Um abraço para vocês e até mais.